O que você está vendo? Uma lagarta ou uma linda borboleta? Bom dia, irmãs! Vocês viram a introdução da nossa lição de hoje e viram que uma lagarta pode se transformar numa linda borboleta. E o nosso estudo a partir de hoje vai ser nas cartas de João. E fala exatamente sobre isso. Nós vamos ver a partir de hoje a transformação que também ocorreu na vida de João e dos discípulos de Jesus a partir do momento que foram alcançadas por esse evangelho. E toda pessoa que é alcançada pelo evangelho, ela também tem a sua vida transformada. O principal tema, então, da revista que iniciamos hoje com os estudos de João é esse, o poder transformador do Evangelho. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos em nossas mãos, ó Deus, a Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, ó Deus, com o Teu Evangelho, com as boas novas, ó Pai. Obrigado porque fomos transformados e agora nós temos uma nova vida contigo, Senhor. Obrigada pela tua palavra, instrui-nos e fala-nos através das cartas de João. No nome de Jesus, amém. Muito bom. Vamos então conhecer um pouco quem era João? João, não o Batista, né? João, filho de Zebedeu, pescador, e sua mãe, pelos estudos feitos, era Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. E ele era o filho mais novo. Então, João era primo de Jesus. Por isso, Jesus entregou a sua mãe aos cuidados de João quando estava na cruz. Vocês sabem o que João estava fazendo quando foi chamado por Jesus? Ele não estava pescando. Ele estava com seu pai consertando redes na beira da praia. Por que será que Jesus, teria chamado, um pescador que estava consertando as suas redes para ser seu discípulo? Nós podemos imaginar um pouco, Jesus usou de parábolas e analogias e com certeza eram homens que, ao consertarem as suas redes, eles certamente fariam boa pesca. Sem as redes consertadas, eles não teriam pesca. Então, com certeza, seriam homens usados para serem pescadores de homens. E ao consertarem as suas redes, com certeza, eles ajudariam muitas pessoas a consertarem as suas vidas. Vamos ler João 21, do versículo 20 ao versículo 25? Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, pois João era conhecido como o discípulo amado, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus quanto a este. E quanto a este, Pedro perguntou em relação a João. E este? Então Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que aquele discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Então Jesus estava aqui e Pedro se referindo a João. Nós vamos ver que João foi considerado o discípulo amado, porque era aquele que estava bem próximo de Jesus, andava com Jesus e em muitas passagens, muitos episódios, era João que estava sempre, João e seu irmão estavam sempre perto de Jesus.
Quando nós sabemos que João, né, era conhecido como o discípulo amado, não imaginamos que João tinha um temperamento explosivo, era ambicioso, intolerante e vingativo. Você sabia disso? Como pode uma pessoa assim ter sido tão amigo e tão próximo, né, de Jesus, a ponto de Jesus dizer que ele era amado? Bom, João tinha sim um temperamento difícil, ele e seu irmão, e precisava aparar algumas arestas e ser transformado. E foi isso exatamente que aconteceu a partir do momento que ele começou a andar com Jesus. Ele foi transformado. A história dele mostra que o poder do Evangelho pode mudar muitas vidas. Um temperamento explosivo. Não foi por acaso, né, que Jesus deu a João e o seu irmão o apelido de Boanerges. Boanerges significava filho do trovão, por causa do temperamento exaltado e indisciplinado. Ele também tinha um temperamento ambicioso. Bom, isso se vê no pedido que ele e o seu irmão fizeram a Jesus, encorajados pela mãe, para que lhes fosse permitido se assentarem em lugares privilegiados quando entrasse no reino de Deus. Vocês se lembram dessa passagem? O que mostra uma falta de discernimento a respeito da verdadeira natureza, né, e soberania de Cristo. Ele também era intolerante. Um dia, João viu um homem expelindo demônios em nome de Jesus e proibiu, né, porque ele não era discípulo. João foi repreendido pelo mestre por causa da sua intolerância. João também era vingativo. Esse espírito vingativo é visto pela sua indignação depois que uma vila de samaritanos desprezou o mestre, né, recusando até deixá-los entrar nela. João e seu irmão perguntaram a Jesus se poderia mandar fogo do céu e matar todo mundo. Mas Jesus respondeu que ele não veio para destruir, mas ele veio para salvar. Como João aprendeu preciosas lições com o mestre e viu a sua vida, a de um rude pescador, ser realmente transformada. A transformação na vida de João mostra que ninguém tem um temperamento, né, ou uma personalidade tão difícil, né, que não possa ser lapidada, transformada por Jesus, como o barro nas mãos do oleiro. Você pode dizer: eu sou assim mesmo e nunca vou mudar. Você não vai mudar mesmo a sua vida, mas quando você conhece a Cristo e se deixa ser transformado, né, ele agir em sua vida, né, o mais duro coração pode sim ser quebrantado e pode sim haver uma verdadeira transformação. Essa transformação pode realmente acontecer. A intimidade com Jesus pela oração e pela palavra transforma e prepara as pessoas para uma tarefa específica, como foi a de João. Nestes tempos difíceis que estamos vivendo, né, que estamos passando, precisamos sim lidar com mudanças, não é? Nos reestruturar, nos reorganizar. Precisamos de Cristo agindo em nós, nos transformando o tempo todo. João enfrentou a fúria, né, das autoridades judaicas após a ressurreição de Jesus. João, juntamente com Pedro, com quem permaneceu intimamente ligado, demonstrou muita coragem na atividade de proclamar o evangelho no templo e no sinédrio, enfrentando toda a fúria das autoridades judaicas, as quais chamavam ele e Pedro de homens iletrados e incultos.
Pedro também, ele se tornou um dos líderes da igreja em Jerusalém durante vários anos. Foi líder da igreja, então, e participou da imposição de mãos sobre samaritanos que haviam se convertido e através do ministério de Filipe. Não sabemos quando João deixou Jerusalém, mas parece que trabalhou na igreja de Éfeso e foi de lá então exilado para a ilha de Patmos por causa da sua fé. Ele escreveu o Evangelho e, ao narrar tudo o que escreveu, tinha um propósito: levar seus leitores a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que tenhais vida em seu nome. As 3 cartas que João escreveu, né, a primeira carta foi como um tratado para combater as atividades de atividades de falsos profetas que haviam rompido com a igreja e tentavam seduzir os infiéis. A segunda e a terceira carta de João foram escritas para as igrejas locais. E o Apocalipse, né, o último livro do Novo Testamento, é do mesmo caráter profético do livro de Daniel e Ezequiel e tem como objetivo animar e estimular os crentes, né, em tempos de perseguição e dificuldade. Ele mostra que Deus é soberano sobre todas as coisas, a fim de intervir de maneira catastrófica, né, para cumprir a sua boa e perfeita vontade nos últimos tempos, preparar todos os cristãos para a volta de Cristo. João concluiu o Apocalipse com a visão do novo céu e da nova terra, onde os crentes reinarão com Cristo eternamente. A principal mensagem de João, então, era: filhinhos, amai-vos uns aos outros. O objetivo do livro de Apocalipse era anunciar que os crentes reinarão eternamente na Nova Jerusalém com Cristo. E o tema central, né, das suas 3 cartas é alertar sobre os falsos mestres e confirmar a fé dos verdadeiros crentes. Para concluirmos, somente Cristo pode transformar o nosso comportamento. O que precisa ser transformado na sua vida e na minha vida, né? No meu temperamento e no seu temperamento, para que nós possamos ser uma bênção para alguém. Você tem facilidade de explodir, de perder a paciência facilmente? Você é intolerante, inflexível às vezes? Você é muito ambiciosa ou ciumenta? Ou lá no fundo, intimamente, você é vingativa e ainda não perdoou alguém? Vamos ver então, né? Veja o que precisa ser transformado e deixe Cristo fazer isso, tratar você onde é preciso. E Ele só vai fazer isso se você o buscar na intimidade, buscar na sua palavra. E as cartas de João vão nos ajudar a compreender melhor toda essa transformação que o Evangelho pode fazer na nossa vida, cada dia transformando o nosso temperamento, assim como transformou a vida de João. Ele, né, que era duro, né, até vingativo, chamado filho do trovão, né, porque talvez tivesse o pavio curto, não é? Mas ele foi transformado. Ele foi chamado de letrado, inculto, e ele não se exaltou. Ele pregou a palavra de Deus com mansidão. Então, que nós possamos colocar nosso temperamento, as características da nossa personalidade, sejam positivas ou negativas, nas mãos do Senhor. E que Ele possa nos transformar para uma obra específica, seja para falar com alguém, seja para testemunhar. Então, que Deus possa estar
nos abençoando no estudo da sua palavra a partir de hoje. Nós vamos então estudar, e as nossas irmãs Eliette e Alessandra trarão novos estudos também. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus transforme a sua vida cada dia, que possa preparar você para tudo que Ele quer realizar, mesmo em tempos difíceis, tempo de pandemia, mas que você se coloque nas mãos do Senhor para ser transformada a cada dia, tá bom? Boa semana então e que Deus te abençoe. Amém.